Um exemplo ruim de quando você não tem uma boa ideia central, ou quando você acaba, embolando tudo dentro da sua história. Tem um anime, foi assim, um exemplo ruim que eu consegui lembrar na hora que eu tava escrevendo o roteiro, que vocês sabem que a minha memória é ruim. Então, pra lembrar que eu assisti alguma coisa e lembrar que dentro daquela coisa tem algo pra ensinar pra vocês, é complicado. Inclusive, eu tô com um projeto de fazer um banco de dados pra isso, pra toda vez que eu precisar de exemplos eu procurar histórias ruins, histórias boas. Por que foi boa? Aí eu vou deixar lá, vou fazer esse banco de dados. E aí eu vou compartilhando com vocês aqui. Bora lá. Um exemplo ruim desse anime se chama Seven Seeds, que é o Sete Sementes. Tem na Netflix, não sei se ele é original na Netflix, mas tem na Netflix. Eu assisti a primeira temporada e eu vou falar dessa primeira temporada, eu sei que tem uma segunda lá, mas não assisti pra ver se de repente eles ajeitaram alguma coisa e tal. A premissa era interessante, que era antes de um meteoro atingir a Terra, distritos, não só um país, mas vários distritos daquele país e de vários outros países, eles acabaram congelando pessoas, colocaram em câmaras e etc. subterrâneas, para que depois de um certo tempo elas acordassem e repovoassem a Terra, para que a gente não caísse na extinção. E foi o que aconteceu, essas pessoas acordaram. O interessante é que algumas acordaram antes, outras acordaram muito antes, outras ainda estão dormindo. Só que a gente acompanha, eu acho que uns 3 grupos, se eu não me engano, de pessoas que estão ali tentando sobreviver, né? E elas acabam tendo que sobreviver àquele novo mundo, porque o mundo, enfim, meio que resetou sem humanos. Eles precisam viver naquele novo mundo e com pessoas estranhas, porque quando eles foram congelados, eles nem sabiam. Eles foram pegos, assim, e eles apagaram e acordaram nesse mundo novo. Eles nem, enfim, tinham convivência com as pessoas que também estavam congeladas, assim, junto com eles. Nossa, a premissa parecia ser muito interessante. Podia ter todo um ponto de abordar, por exemplo, o mesmo que The Walking Dead aborda, né? Sobre a questão de o ser humano ser tão ruim, mesmo numa situação pós-apocalíptica, né? Numa anarquia, o problema sempre vai ser o ser humano. Que independente dos zumbis, o pior inimigo ainda é o ser humano e a sua maldade. Eu não assisto The Walking Dead, mas eu sei que é disso que ele fala e eu escuto muito justamente os fãs falando sobre isso. Aí você vê como a ideia central fica tão marcada que os fãs falam sobre. É uma coisa que chama a atenção deles, é uma ideia que os move para trazer outras pessoas também para verem aquela ideia, compartilharem daquela ideia, porque as pessoas gostam de compartilhar o que elas pensam. A gente vê isso na internet. E se a sua história tem essa ideia forte, que condiz com os valores deles, ou com alguma coisa que ele também pensa, ele vai querer compartilhar. Olha essa história aqui que também tem uma ideia parecida com a minha, ou tem uma ideia que eu também penso, compactuo, né? Ou eu compartilho porque eu acho uma ideia interessante, intelectual e etc. Por isso que é estratégico você também ter essa ideia central. E por que eu não gostei dessa história? Eles, quiseram fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Abordaram sim sobre essa questão do humano ser mais ou menos, tinham umas cenas lá específicas sobre como o planeta estava diferente, os gafanhotos gigantes comendo os humanos, umas coisas meio doidas assim. Tinha uma terceira trama de um menino que foi congelado e era apaixonado por uma menina e ele fica sentindo falta daquela garota, e aí ele descobre que aquela menina pode estar viva e a gente depois acompanha aquela menina num outro grupo, fica cortando a cena de um do outro e fica, será que eles vão se encontrar? Será que um dia eles vão se encontrar? Não sei o que, blá blá. Foi uma salada mista muito doida. Porque eles embolaram o mundo apocalíptico com os seres humanos são maus, com um romance, só que tudo na mesma medida. Lembra quando eu falei que se você quer dar um foco numa e outra coisa, as outras coisas podem sim te ajudar a alavancar até aquele foco principal. Se o que eles queriam fazer era um romance, então esses obstáculos deviam enaltecer esse romance. E algumas situações são tão confusas que não tem nem nada a ver com aquilo dali. Quando a gente tem a parte lá do mundo pós-apocalíptico, são cenas tão isoladas que você nem consegue entender de fato se aquilo dali é legal ou não, porque tá tão isolado, tão desencaixado do enredo, que você não sabe como aquilo vai ajudar ou atrapalhar o enredo, como aquilo vai ajudar ou atrapalhar aquela história, ou aquele casal se encontrar, ou não tem nada a ver com aquilo, e as coisas ficam confusas. Eu acho a temática legal, não gostei muito dos personagens, eu também achei eles bem rasos, mas o problema foi querer mostrar tudo ao mesmo tempo, e eu, sinceramente, não sei se aquilo dali tem uma ideia. É sobre sobrevivência? É sobre amor? Eu não sei o que. É sobre o quê? Eu não sei. Tem um ponto interessante que eu lembrei agora, nem tava no roteiro. Que eu tava vendo uma entrevista do Érico Borgo,
E aí ele falava sobre... Ele tava falando sobre Matrix, o Ressurrecto. Eu assisti, sinceramente eu esperava mais, confesso que eu esperava mais. Só que ele falou uma coisa muito interessante. Que ele falou que Matrix, que esse filme era sobre amor. Isso ele falou. E ele falou, cara, é sobre amor, e é sobre tudo que é Matrix, é sobre amor. É uma história de amor naquele mundo caótico e etc. Mas é sobre amor. E aí, eu fiquei com isso na cabeça e não tinha assistido o filme. E aí eu fui assistir o filme, de fato, é sobre amor, é sobre a Trinity, o Neo e etc. E antes disso, eu tinha assistido toda a trilogia de Matrix de novo. E aí você fica pensando, de fato, já tinha tanto tempo que eu não tinha assistido, mas de fato, pode ser sobre o amor, sobre sentimentos, tanto que eu acho que no terceiro Matrix, a gente conhece os programas. Com o Neo, ele conhece uma família de programas, ou seja, até os próprios programas estavam tendo comportamentos parecidos com o amor humano, né? De querer proteger, de querer salvar o filho deles, digamos assim, que era um programinha menor de ser deletado do sistema. Então, de fato, tudo era sobre amor. Pode ser uma história extremamente pós-apocalíptica e não sei o que, com máquinas e blá blá blá. Ainda assim, a ideia central deles era diferente, né? E todo aquele mundo caótico também falava sobre isso, sobre sobrevivência, sim, mas sobre eles juntos, tanto que eles terminaram juntos. Os outros filmes também, se eles foram salvos, foi ou porque ela chamava ele, ou porque ele chamava ela, ou enfim. E de fato fica isso marcado quando você começa a assistir a história por esse olhar, por essa ideia central. Por isso que a ideia central, ela é importante. E